do que na ideia. Porque o sampaulismo da ideia é ter a bola, construir, fazer muito gol. O sampaulismo está na questão aleatória do jogo. Qualquer coisa pode acontecer. Constrói pelo bom passe, pela boa ultrapassagem do Wesley, pênalti. Pelo pênalti, Gabriel cobra, gol. Pelo tapa do Bruno Henrique, tem muito pouco de sampaulismo, tapa do Bruno Henrique, cruzamento, gol. É um treinador, para mim, comum, um treinador normal, muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver... Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Curitiba aí, né, por 3-2 fora de casa no Couto Pereira, diminuiu a vantagem para o Botafogo para 13 pontos, né. O Fluminense, Palmeiras, Flamengo, todo mundo diminuiu a vantagem para o Botafogo, né? E o Botafogo tinha empatado na rodada, ótimo resultado para o Flamengo. Sendo assim, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo nem tanto, né? Sofreu, principalmente ele no final, no 30, 40 do segundo tempo aí. Muito erro de passe, parece que o Flamengo voltou desligado. E, só para resumir aqui rapidinho, no praticamente último lance do jogo aí, vamos dizer assim, o Gerson acerta aquele chute que, para mim, foi indefensável e garantiu a vitória do Flamengo. Mais 3 pontinhos. E vambora com mais um vídeo. Vai deixando o seu like aí, a sua opinião também sobre esse jogo. Depois a gente comenta um pouco aí. Tamo junto. Crédito aí, ESPN Brasil. Vambora com mais um vídeo, nação. A vitória, sempre importante. Um resultado muito bom, espetacular, ainda mais nas circunstâncias que foi. Conseguir o gol da vitória no finalzinho do jogo. Num segundo tempo muito ruim do Flamengo. Um segundo tempo bom, mas oscilou demais. No segundo tempo foi bem aquém. Para mim, até o Curitiba fez um segundo tempo melhor do que o do Flamengo. Vem um resultado que aí a gente falando em resultado tá bom, né? Sobe mais ali um pouquinho, tá no G4, muito distante do Botafogo, mas o Botafogo empatou, então tira um pouquinho essa vantagem, ainda é muito ampla, né, do Botafogo, mas vai ter o confronto entre os dois, tem coisas para acontecer no campeonato, mas o que me chama a atenção para dizer que acho muito difícil alcançar o Botafogo é o futebol que o Flamengo joga. Vi aí os companheiros falando, né, que está na conta dos jogadores, mas para mim está muito mais na conta do treinador. É um treinador, para mim, comum, um treinador normal, muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver as substituições que ele fez hoje, que para mim, assim, 6 por meia dúzia, às vezes ele confunde todo mundo, ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, aí depois ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro. 6 por meia dúzia, não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente, não vejo um Flamengo se impondo. O Flamengo vence porque tem um elenco espetacular. Aí numa pancada aí do Gerson, numa jogada do Arrascaeta, num bom jogo, ótimo jogo do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bom. Aí o Flamengo chega, porque os concorrentes também têm limitações. Você vê o Curitiba. Se o Curitiba tem um pouquinho mais de qualidade, ganha o jogo, ganha o segundo tempo. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele, saindo num contra-ataque, acabando o jogo, um passe no meio campo. Aí é que sai a jogada para o Gerson acertar esse belíssimo chute. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados e que no momento, com a falha do adversário, consegue individualmente vencer jogos. Não pela mão do treinador, que eu acho, volto a falar, é um treinador normal, super valorizado, muito aqui no Brasil. Eu falei isso essa semana também, e eu concordo com o Zinho, acho que não... Mas eu acho que criticar os jogadores não é dizer que o São Paulo é bom. O trabalho de São Paulo é limitado. Não, mas aí a gente Mas é para mostrar que não é só o trabalho dele que é limitado. Não, mas eu acho o Felipe Luiz é limitado, a falha do Fabrício Bruno é determinante no segundo tempo. Não é que o São Paulo seja bom, é que os jogadores também vivem em momento limitado por um destaque técnico. Mas quem salvou o Flamengo hoje não foi a qualidade individual dos jogadores? Mas aí você está topando com o risco todo jogo. Porque um jogo o Gerson pode colocar a bola na caixa. Um jogo o Arrascaeta pode decidir. Um jogo o Felipe Luiz pode deixar na mão. Um jogo o Fabrício Bruno pode falar. Então você está o tempo inteiro negociando com o risco. E o Flamengo deveria ser muito mais. Não, mas pelos jogadores tá e pelo treinador que também. Não tem conjunto, não é isso? Não tem. E aí isso já está falado. Eu acho que não tem. Porque, Bruno, quando eu tô com o Zinho, quando ele fala do trabalho limitado de Sampaoli. Porque você falar que é uma transição ali em abril, beleza. Em maio, junho é início de processo, beleza. Passa julho, a gente chega a metade de agosto e você vê muito pouco. O que você vê de Sampaoli é um time que ataca,
mas não pelo brilhantismo de um conjunto organizado por ele, pelo brilhantismo técnico individual. E defende muito mal. O Flamengo defende muito mal desde o início do ano, a troca o São Paulo não resolve. Então, acho que é um combo, é um pacote. Acho que os jogadores vivem um momento técnico complicado, jogadores que eu digo porque o Gabigol foi bem hoje? Não foi, a meu ver não foi bem, mas fez um gol de pênalti. O Arrascaeta pode decidir? Pode, mas ele não brilha todo jogo. O Gerson pode fazer um golaço, mas vinha mal até a hora do gol. O Gerson vinha mal hoje, andou em campo e passa para o lado e dá um carrinho sem necessidade na frente da área, toma um cartão amarelo. Só que tem muita qualidade ali, essa qualidade pode decidir. Só que a falha lá atrás também, o Bubu comentava, o 3-2 poderia ter sido pro Curitiba, no final do jogo. Curitiba jogando muito mais bola ali na reta final, na metade final do segundo tempo. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. Estou com o Zinho, pelo trabalho limitado do Sampaoli, mas também, não é que uma coisa anula a outra, mas também pelo momento complicado de muitos jogadores. Você não vê evolução também, Bubu, no trabalho do Sampaoli? Eu vejo um time inconstante. Eu acho que oscila muito. Você vai pegar alguns bons jogos do Flamengo de São Paulo contra o Fluminense, Copa do Brasil, contra o Grêmio. Teve um momento que o próprio São Paulo admitiu que o Flamengo era um time de Copas, né? Que o rendimento dos jogadores parecia mas até que... Mas ele dizia que não queria isso, não né? queria isso, mas assim... Os jogadores por isso. E a imprensa também falava isso. Tipo assim, ou pelo menos jogava dessa forma. Atletas do Flamengo parecem ter uma predileção por jogos de Copa. Isso. Escolhem partidas ou clássicos e tal, né? Que tem mais visibilidade ou mais importância, mais relevância para render melhor. Só que o que acontece? O Flamengo já caiu da Libertadores, que era a competição mais relevante, e naquela oportunidade a gente não viu o Flamengo de Copas, nem na Copa Libertadores, né? Não mesmo. Não foi lá para Assunção quando foi eliminado. Então, eu acho assim, essa história, eu já defendi o São Paulo nesse sentido. Mas o São Paulo mexe muito no time. Tem 30 jogos, 30 escalações diferentes. Muitas vezes é por conta de lesão, de suspensão, né? A convocação não tem tido muito assim. Mas ele já utilizou, se não o mesmo time, acho que já utilizou o mesmo 11 inicial, não de forma consecutiva, mas ele já tem mais ou menos o mesmo time. Você sabe que o Pedro é reserva. Tem gente que adora o Pedro, que gostaria de ver o Pedro na seleção brasileira de novo, como esteve na Copa do Mundo. O São Paulo não é tão fã desse tipo de jogador, de centroavante, de cara de referência. Mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente esteve muito bem. E a dupla de zaga, qual é? E o Everton Ribeiro, é titular ou não? Eu acho que a gente tem mais dúvidas de quem é titular do que certezas no Flamengo. Eu até vou fazer uma comparação com o Diniz, né? Porque, por exemplo, muitas das falhas do Flamengo hoje na saída de bola, se fosse o Diniz o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, é kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas oferece também muitas oportunidades para o adversário. Mas você faz muito pelos valores individuais, não por ele. De negociar, de travar jogo, de ficar especulando muito. Né? Ele é mais aberto, mais... Não, mas, por exemplo, ele é um cara, não é Zinho, Pedro e Bubu, que fala que tem o amor lá pela bola. Como é que ele fala? O amor pela... Paixão pela bola. Pela pelota e tal. Hoje o Flamengo não negociou contra-ataque? Essa é a característica do que o rubro-negro gosta? Eu acho que tem uma coisa até para passar pro Zinho. Uma coisa é você negociar contra-ataque e esperar o seu adversário, porque é uma ideia de jogo sua. Outra coisa é você tomar contra-ataque e receber o adversário no seu campo porque você não consegue jogar. Ele hoje replica meio que algo que deu certo ali de início. Mas hoje ele queria ou ele não conseguia? Eu acho que muitas vezes ele não conseguiu hoje. O Flamengo hoje não estava bem no segundo tempo. Não estava bem porque o jogo se desenhava de um jeito. O Flamengo jogou para mim um bom primeiro tempo. Interessante, começa bem, o gol sai numa escapada de uma falha individual combinada com uma falha de opção de Sampaoli, que é o Felipe por ali, opção dele. Uma proteção ruim da linha defensiva, o trabalho dele não é bom, e uma falha individual do Felipe. Essa combinação, 1-0 para o Curitiba. O Flamengo reage rápido porque vinha bem no jogo. Consegue os 2 gols porque vinha bem no jogo. Aí, no segundo tempo, quando parece que vai jogar para ampliar e para afastar qualquer problema, o que acontece? Falha individual do Fabrício Bruno. Aí toma o gol. Aí, a partir dali, o Curitiba que chega, não é porque o Flamengo convida, é porque o Flamengo não consegue jogar. Aí, para mim, tem muito mais uma questão de... O sampaulismo, ele está muito mais no placar do que na ideia. Porque o sampaulismo da ideia é ter a bola, construir, fazer muito gol. O sampaulismo está na questão aleatória do jogo. Qualquer coisa pode acontecer. Constrói pelo bom passe, pela boa ultrapassagem do Wesley, pênalti. Pelo pênalti, Gabriel cobra, gol. Pelo tapa do Bruno Henrique, tem muito pouco de sampaulismo, tapa do Bruno Henrique, cruzamento, gol. A patada do Gerson lá de fora, individual. Tem muito pouco de sampaulismo de construção, paixão pela bola. Tem muito de sampaulismo da bagunça defensiva, combinada com uma fase.
É por aí, né, Zinho? Eu vou até mostrar os números da partida para o Zinho começar e comentar. E quando eu falei em sampaulismo, né, números do Sampaoli, então, aí no Flamengo. Olha só, ainda dá para sonhar com o Brasileirão? O Flamengo, desde avaliando aqui, Zinho, essa questão de ser um time inconstante. Eu acho que nenhuma atividade na vida você tem sucesso se você não tiver regularidade. E é difícil você encontrar regularidade em qualquer trabalho do Sampaoli. Essa é a crítica que eu faço e vejo isso no time do Flamengo hoje, Zinho. E a minha também. Eu concordo com os companheiros, né? Quando diz aí que ele é um cara ousado, realmente ele quer ter a bola, ele é um cara ofensivo, mostra isso ao longo da trajetória dele, da carreira dele. Não é um cara vitorioso. Não é. Não é. E é um cara de muito problema de relacionamento. Isso é nítido. É a carreira dele que diz, né? Tenho nada contra o Sampaoli. Eu só acho que ele é muito valorizado para pouco que ele fez ao longo da sua carreira. Acho que foi o Bubu, né? Foi muito feliz no que ele falou. Se é o Fernando Diniz que toma sufoco, toma gol aí numa saída de bola, meu Deus, descarrega a crítica em cima do Diniz, né? E olha que eu vejo um time do Fluminense melhor ajustado. Joga junto há mais tempo, já tem uns 11 mais ou menos ideal, é aquele ali que está na cabeça do torcedor. Mas eu estou com você, Bruno. Eu acho que assim, você tem um elenco maravilhoso, um elenco com muitas opções, todo mundo quer ter isso, para num ano tão desgastante, longo, com tantas competições, você poder mesclar um jogo aqui, negociar um jogo ali. Só que assim, ele chega num Flamengo já desorganizado, já com muitos problemas, com muitas derrotas em títulos, em disputa de títulos. E ele já teve um tempo suficiente para ter esses 11 ideal, vamos dizer assim. E depois dele ter esse 11 ideal, quem está desgastado, pelo menos era assim quando eu trabalhava, né? A gente tem o 11 ideal, aquele 11 que a gente tem na cabeça como titular. Aí durante a semana você tem um departamento médico, tem um departamento de fisiologia, hoje os equipamentos, né, mede tudo isso nos atletas, vê quem está com problema de desgaste, que pode ter uma lesão ali na frente. Então você fazendo um planejamento com a sua comissão técnica, com a sua diretoria, vendo o que você tem pela frente, isso é o trabalho da comissão técnica, né? Hoje o grande treinador é o cara que tem essa gestão de tudo, né, de todo um grupo, de todo um projeto. Eu não vejo isso nele, eu vejo ele oscilando muito. Então, acho que, ao mesmo tempo, em algumas declarações, ele se mostra inflexível e ele é um cara que você pode questionar gostar do Sampaoli ou de Sampaoli, mas ele tem a filosofia, o conceito dele, que raramente ele muda. O Diniz é assim também, né? Tem técnicos que são assim, eles têm uma ideia, uma filosofia... Mas tem técnicos que são assim e são vencedores. São. O Sampaoli é assim e não é. Então, o Dorival, que estava no Flamengo, foi campeão de 2 torneios, acabou sendo não mandado embora porque o contrato acabou, né? Não renovado porque, digamos assim, não ficaram satisfeitos com o desempenho dele e esperavam mais. Sim. O Sampaoli, eu imagino que está lá para oferecer mais. E ele não está conseguindo oferecer nem muito básico. Todo mundo compete com o Flamengo. A sensação é que pode ser o Curitiba, sim, pode ser o time reserva do São Paulo, pode ser o Grêmio, que já perdeu em casa, vai lá e compete, né? O Olímpia compete, o Cuiabá faz 3-0. Um jogo que o São Paulo falou que o time dele não competiu, ele citou também parte anímica, né? Uhum. Que é uma coisa que tem que trabalhar, porque parece que em alguns jogos o Flamengo não compete e tal. O fato é que qualquer adversário do Flamengo, em qualquer circunstância, hoje está conseguindo, se não jogar de igual para igual, para lembrar Flamengo e Liverpool de 2019, mas não era para ser assim, né? Todo time jogar com o Flamengo e acreditar e ter chance de ter sucesso. O que você achou, Pedro Ivo, da entrevista? Porque ele cita até jogadores que não estão bem. Eu acho que tem esse ponto que o Bubu fala da análise final dele ali. Mas eu achei uma boa entrevista porque ele fala da questão anímica do segundo tempo, quando volta, toma o gol cedo e isso abala. Uhum. E acho que ele é sincero. Ele não fala, o meu trabalho é ruim, mas ele é sincero. Ele é perguntado sobre os dias para trabalhar quando tiver a data FIFA. O time precisa evoluir do ponto de vista coletivo, responsabilidade dele, e do ponto de vista individual. Tem muita gente abaixo. Isso. Então, assim, a leitura dele é bem sincera. E a questão anímica. Agora, a gente precisa ir um pouco além. Tem aí a parcela de responsabilidade do Sampaoli,
tem a parcela de responsabilidade dos jogadores e tem a parcela de responsabilidade também que alguém precisa chegar. Tá aqui o Zinho. O Zinho já esteve na beira do campo, o Zinho já foi responsável por gestão de... Alguém tem que virar e falar, esse barco não tá navegando bem há muito tempo, né, Zinho? Então, assim, alguém precisa olhar também que o trabalho não é bem feito. Se não tá andando jogadores, não tá andando treinador, não tá andando a questão mental, ninguém tá observando isso. É soco pra lá, é soco pra cá, é briga. Mas, ô Pedro, alguém precisa entender vocês também, abriram um programa falando que o time precisa evoluir coletivamente e individualmente. E também do ponto de vista mental. Isso. Você não pode cair tanto, tem um segundo tempo inteiro pela frente. Então, aí ele foi lá e aí você cai tanto ele por foi lá e 2 a reafirmou 2. isso na entrevista. Exato. Só que a responsabilidade é dele, não de vocês. Exato. Ele só precisa... É que ele não falou com todas as letras. Tem um pouco de responsabilidade para todo mundo para melhorar nessa janela de treinos aí. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Eu concordo com a análise dos comentaristas da ESPN, né? Obviamente, a gente sabe que o Flamengo precisa evoluir muito ainda coletivamente. Tecnicamente, muitos jogadores estão abaixo do que a gente esperava para esse ano, né? E do que alguns jogadores já entregaram com a camisa do Flamengo. Óbvio que tem alguns jogadores novos aí, ainda tem um período de adaptação, como o Cebolinha, não vou dizer nem período de adaptação. O Cebolinha, não vou nem citar o período de adaptação, que o Cebolinha está no Flamengo há mais de um ano e até agora nada, né? O Luiz Araújo, a gente consegue perceber com o Sampaoli, ele praticamente é o 12º jogador, né? Ele entra praticamente todo jogo. Outro ponto que o Zinho falou que o Zinho chegou a criticar aí, né? Na opinião dele, que o Sampaoli é um técnico normal. Eu também concordo que... Eu não vou dizer que o Sampaoli é um técnico normal, mas eu concordo que o Sampaoli é um técnico que a mídia esportiva brasileira engrandece muito ele, né? É um técnico que na passagem no futebol brasileiro não ganhou nada de relevante, tirando um campeonato estadual, e a mídia coloca ele lá em cima, né? E nesse ponto eu concordo. Só que outros pontos também que eu não concordo é alguma substituição que o São Paulo faz, né? Troca 6 por meia dúzia, né? Tirou o Gabigol, botou o Luiz Araújo. Aí depois tira um jogador e bota o Pedro, que eu esqueci que ele tirou. Tira e bota o Pedro, né? Esses pontos que eu não entendo, né? Seria mais fácil tirar o Gabigol e botar o Pedro? Mas tudo bem, né? Mas é aquilo, uma vitória importante por 3-2 fora de casa com um golaço do Gerson. A gente consegue perceber que o segundo tempo do Flamengo foi totalmente distinto do primeiro para o segundo tempo. Quando o Flamengo levou um gol, logo nos primeiros 30 segundos do jogo aí, do segundo tempo, eu falei, não acredito. Uma saída de bola errada ali. O cara conseguiu recuperar, o Curitiba conseguiu recuperar, cruzou, teve um desvio ali, eu não lembro quem foi o jogador. O Fabrício Bruno falhou miseravelmente, ele falhou feio pra caramba. Eu não falo outra palavra aqui. Ele falhou muito feio, né? Eu acho que o Matheus Cunha não foi na bola porque ele achava que o Fabrício Bruno iria, né? Como o Fabrício Bruno foi e voltou, acabou sobrando pro cara lá, mas aquilo. Obviamente que o resultado é muito bom, só que a gente tem que olhar atentamente pelo coletivo do Flamengo. O Flamengo ainda está muito abaixo do que a gente espera. Se o Flamengo continuar desempenhando esse futebol que jogou o primeiro tempo, obviamente, sinceramente, Felipe Luiz não dá mais, meu filho. Não dá mais. O Felipe Luiz sempre leva a bola nas costas. Em qualquer time que vai jogar contra o Flamengo, o Felipe Luiz vai jogar em velocidade com bola nas costas em cima do Felipe Luiz. Lembrando que o Robson não é um atacante rápido. Mesmo assim, ele conseguiu ganhar várias disputas com o Felipe Luiz, né? Então, eu quero saber até quando o São Paulo vai insistir no Felipe Luiz de lateral. Meio de campo pode jogar, ali volante. 3 zagueiros pode jogar, entendeu? Mas lateral, pra mim, o Felipe Luiz já deu o Felipe Luiz.